A paz de Jesus e a alegria de Maria esteja sempre no seu coração, meu irmão. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o noviço Darley. Gravo esse vídeo enquanto noviço no ano de 2025. E como noviço, tenho propriedade para, assim, poder falar para vocês algumas dicas para aqueles que estão na caminhada com a vida religiosa e sacerdotal e que passarão por essa etapa de noviciado. Então, nesse vídeo, eu quero dar algumas dicas para você viver bem o seu tempo de noviciado. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal do YouTube que eu dou algumas dicas para você viver bem no tempo do seminário. E o seminário pode ser muito abrangente, tanto dentro da vida religiosa, o seminário religioso, quanto o seminário diocesano, aqueles que se preparam simplesmente para a formação presbiteral. Então, aqui é específico para aquele que quer viver esse tempo de noviciado, que consequentemente virá essa etapa para você, e certamente é dúvida para muitas pessoas o que é exatamente um noviciado, como viver o noviciado. É, certamente esta é a dúvida que paira no coração de muitos de nossos irmãos, e o intuito desse canal é justamente ajudar os nossos irmãos a caminhada rumo à vida religiosa e também presbiteral. Então, como noviço, eu quero trazer aqui algumas dicas e acompanhe comigo. A primeira dica que quero compartilhar aqui para poder viver bem o tempo do noviciado é conhecer minimamente os requisitos para essa etapa de formação. O noviciado, ele é estabelecido pelo Código do Direito Canônico, deve ser realizado no período exato de um ano. É uma etapa de formação onde o jovem vive como religioso, mesmo ainda não sendo um religioso de votos, de consagração. Mas é um tempo de preparação que exige muito do candidato, não tem atividades acadêmicas, então é um ano sem fazer curso superior numa faculdade, numa instituição. A formação geralmente é interna e constitui-se, na sua maioria, como a história do instituto, a história do fundador, documentos propícios para a vida religiosa, para a vida consagrada, os votos religiosos, e não pode faltar também as constituições, o estudo das constituições, o conhecimento das constituições daquele instituto. Então, é um tempo fecundo de oração, de conhecimento interior, de conhecimento pessoal, de autoconhecimento. É nessa etapa de noviciado que vamos nos deparar com muitas realidades de crise, né? Situações em que nos instigam se realmente essa é a vida que nós queremos nos doar para seguir o chamado de Deus, realmente discernir a vocação, se é realmente a vida religiosa ou não. Então, se preparar minimamente com um conhecimento mínimo, né, suficiente para não chegar aqui com muito medo. Eu, pessoalmente, tive muito medo logo no início do meu aspirantado, do postulantado, que seria no futuro um noviciado, né, porque tinha outra compreensão, mas vivendo aqui essa experiência, vamos vivendo cada dia o seu processo. Mas o que poderia ser um preparar-se para o noviciado? Conhecer que essa etapa é extremamente importante, porque nos prepara para um sim, vamos dizer, definitivo, mas ao mesmo tempo temporário, né, que nós vamos emitir os votos religiosos de maneira temporária, por um período de um ano, até renovar novamente, e isso por tantos anos em que forem estabelecidos pelo Instituto, mas é esse sim já na consagração futura. Então, é conhecer como é o noviciado, não chegar na etapa do noviciado com medo, mas se abrir a tudo aquilo que vai experimentar, que vai vivenciar na profundidade da sua vida pessoal, na sua vida comunitária, na sua vida de oração, na sua vida litúrgica, na sua vida formativa. Então, o noviciado passa por esses, por essas dimensões, por todas essas realidades. E conhecer minimamente o que é canonicamente o noviciado e dentro da instituição que você faz parte, as peculiaridades ali, é muito necessário. E não tenha medo de se abrir ao novo, né? Vá viver o seu noviciado com otimismo, com ousadia, com radicalidade, seguro de que essa é a melhor etapa, porque aqui nós temos o contato do já, mas ainda não. Viver como religioso, mesmo ainda não sendo, para ao final, a conclusão deste período formativo, professar com alegria, com sinceridade, com toda a verdade de quem nós somos, e dizer: Jesus, eu sou assim. E se mesmo assim o Senhor persiste que eu viva esta minha vocação, aceite-me como hoje eu sou, como hoje eu estou como pessoa humana. E aqui, claro, é um processo de construção, de identificação, mas o Senhor escolheu a nós,
que somos muitas vezes frágeis, tantas vezes imperfeitos, mas tendo esta verdade, essa segurança de quem eu sou, e ainda assim o Senhor me chama e pede de mim este chamado, esta vocação para a vida religiosa, assim nós vivemos a nossa alegria, vivemos a nossa confirmação diária da nossa vocação. Espero ter sido claro nessa primeira dica, né? Conhecer. Não é à toa que eu estou aqui no espaço de uma biblioteca que convida a conhecer a etapa do noviciado, não ter medo e se abrir a este novo de Deus nessa etapa de um ano, noviciado canônico de um ano, em qualquer instituto de vida religiosa, seja ordem, congregação, instituto, sociedade de vida apostólica. O noviciado geralmente tem algo de padrão, algo de semelhante. Claro, tendo as suas peculiaridades no que compete a cada instituto. Mas não tenha medo, é um tempo muito fecundo, muito propício para discernirmos o chamado de Deus. A dica número 2, que venho apresentar aqui para poder viver bem o tempo do noviciado, é você ser protagonista também da sua formação. Em que sentido? No noviciado, teremos como responsáveis sobre nós um padre que será chamado mestre de noviços. Então, ele vai preparar uma bibliografia, né, que diz respeito à vida religiosa, à vida do fundador, às Sagradas Escrituras, Catecismo da Igreja Católica, bibliografias que diz respeito à vida de consagração, vida consecrada, por exemplo, também as constituições, como citei anteriormente, mas depois dessa formação comunitária que recebemos, você também deve ser protagonista da sua formação, buscar conhecer sempre mais a beleza da vida espiritual. E aqui eu quero dar algumas sugestões, sou eu que estou sugerindo algumas bibliografias para que você possa adquirir e buscá-las, estudá-las, conhecê-las, fazer essa leitura proveitosa, espiritual no seu tempo de noviciado. Aqui tem a coleção de 2 livros. O primeiro é Conhecer o Cristianismo e o segundo, Viver o Cristianismo. Uma leitura muito boa, tranquila, sobretudo nesse segundo livro, e tem um conteúdo muito rico, muito profundo, e o próprio nome do livro já diz, né? Primeiro, conhecer o cristianismo e segundo, vivê-lo. A outra bibliografia que trago aqui é de um santo, Santo Afonso Maria de Ligório, A Prática do Amor a Jesus Cristo, uma leitura muito proveitosa, muito rica, e faz um convite a cada um de nós a aperfeiçoarmos, a fortalecermos o nosso amor a Jesus, sobretudo nas práticas cotidianas. E o Santo Afonso vai pegando aquelas passagens de São Paulo, né, referentes ao amor. Posso citar aqui? Quem ama Jesus Cristo, só a Ele ambiciona. Quem ama a Jesus Cristo, procura desprender-se de todas as criaturas. Quem ama a Jesus Cristo, não se irrita com o próximo. Quem ama a Jesus Cristo, só quer o que Ele quer. Então, ali nas leituras de Coríntios, nas passagens de São Paulo, referentes ao amor, sem amor nada seria, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. A partir daquele trecho ali, as orientações que São Paulo vai apresentando referentes ao amor, que não é orgulhoso, que não tem inveja, e assim sucessivamente. Santo Afonso pega essas leituras sagradas e destrincha nesta obra aqui, que é extremamente rica em conteúdo de espiritualidade. Depois, o tempo do noviciado é um tempo mais recluso, mais recolhido para a vida de oração, a vida interior, o conhecimento da vida religiosa, a vida do seu instituto, né, a história do seu instituto, do seu fundador, e dependendo de cada instituto, da exigência de cada noviciado, pode acontecer de, até mesmo no noviciado, realizar-se atividades pastorais, engajar-se em uma pastoral ou não. Por isso que eu disse, depende. E nada melhor do que poder conhecer bem essa realidade e poder conciliar a vida interior e a vida de apostolado, de pastoral. E esta obra aqui que eu quero sugerir trata exatamente desse assunto, a alma de todo apostolado. Então, o que o apostolado tem como riqueza, que soma em minha vida espiritual, e o que a vida espiritual tem a oferecer, que soma a minha vida de apostolado, e principalmente o que uma pode, muitas vezes, desequilibrar a outra, se não forem muito bem vividas, equilibradas, então, desta maneira como acabei de representar. Então, esse livro aqui não pode faltar na sua leitura
dentro dessa etapa de noviciado. O segundo livro é um livro feito especificamente para quem é religioso, um livro muito conhecido, que é A Imitação de Cristo. Então, cada capítulo, cada parágrafo aqui da Imitação de Cristo, ele pode ser compreendido por si só. Então, abrir o livro de maneira aleatória e deparar-se com um capítulo, com um versículo, ali já tem uma riqueza. Mas se você puder lê-lo de capa a capa, você terá uma grande riqueza no que diz a vida interior, a vida espiritual, dentro daquilo que é a dimensão já da vida religiosa. Então não pode faltar a imitação de Cristo. O outro livro diz respeito à conquista das virtudes, do Francisco Faus. Ele é um padre, né, da Opus Dei, e nesse livro ele apresenta o exercício das virtudes, dentre as mais conhecidas, né? A humildade, a obediência, a caridade, a verdade, e é um livro com uma leitura muito acessível, muito tranquila, e realmente é muito valiosa essa leitura. Primeiro que começa com uma fundamentação do que é a virtude, em seguida apresenta virtude por virtude, e o que cada virtude diz respeito, e como poder executá-las, como viver cada virtude, e no final de cada capítulo, questionamentos sobre a virtude, se ela está sendo vivida de fato ou não, e várias outras possibilidades de questionamentos que nos fazem avaliar se realmente a conquista e a prática das virtudes é executada, é praticada, é vivenciada em nossa vida. Outro livro, que são 2 tomos, aqui eu estou trazendo só um, uma leitura aqui já bem exigente, bem profunda, um pouco mais teológica, né? Que é As 3 Idades da Vida Interior, do padre Reginald Garrigou-Lagrange. Então, esse livro tem essa espessura em relação a essa. Então, os 2 tomos, eles são assim bem grossos mesmo, um grande calhamaço, e exige bastante as leituras, mas o padre Garrigou-Lagrange traz em cada capítulo uma leitura muito edificante. Então ele é francês, a origem do padre Reginaldo é francês, e como francês, e até mesmo esta versão, né, esta tradução aqui da Cultura de Livro, traz uma linguagem muito clara, muito acessível, mesmo sendo teológica. Então, constitui-se de um curso que foi oferecido, né, e depois foi criado esta obra, que de tão grande foi feito em 2 livros, 2 tomos. Esse é o tomo 1 e tem o tomo 2. E aqui nós vamos conhecendo, assim, de maneira direta, a tudo aquilo que diz respeito à vida espiritual, os requisitos, os pressupostos, muitos conceitos da vida espiritual. E aqui o padre Garrigou-Lagrange, ele pega conceitos mais profundos de Santa Teresa de Ávila, de São João da Cruz, de grandes místicos, de grandes personagens que viveram intensamente a vida espiritual. Então, se você tem esses livros, ou parte desses livros, você está munido de uma riqueza espiritual que vai lhe proporcionar uma autoformação verdadeiramente sólida, para que você possa viver isso, né, de maneira sincera, conhecendo tudo aquilo que compete à vida espiritual, para que você possa ser um bom religioso no futuro. E aqui um livro um pouco mais antigo, mas o ditado diz que panela velha é que faz comida boa. Esse livro aqui é A Vocação e os Votos. Então, ele já traz essa espiritualidade, esse autoconhecimento da vocação e de cada voto religioso, né? Castidade, pobreza e obediência, ou até mesmo alguns direcionamentos das transgressões, possíveis transgressões desses votos que é conhecido, é considerado então pecado, alguns pecados veniais, outros pecados bastante graves. Então, esse livro ele é constituído de vários temas a esse respeito, sobre vocação e os votos, e ele é formulado meio que para serem realizados retiros espirituais. Imagine que você não tem a possibilidade de fazer retiros espirituais constantemente, em grupo, né? Toda aquela preparação para um retiro espiritual de um final de semana. Isso não está ao seu alcance, ao seu acesso, mas mesmo assim você gostaria de ter aquela alegria de sair de um final de semana, de uma espiritualidade, de um retiro renovado, reespiritualizado,
na graça, na felicidade, na alegria do conhecimento de mais verdades sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre si mesmo. Esse livro tem essa proposta de tratar temas de retiro espiritual. Então, vale muito a leitura aqui desse livro. Por ele ser velho, acredito que ele não está mais disponível por aí, né, novo, mas existem alguns sites de livros usados que pode ser adquirido esta obra aqui. E essas são essas as bibliografias, as literaturas, para esta segunda dica, um pouco extensa essa parte aqui, sobre o autoformar-se. Você ser protagonista da sua formação, para além daquilo que o seu padre mestre lhe sugere, dentro daquilo que é a formação do seu noviciado. E, claro, todos esses livros, essas bibliografias, as suas próprias bibliografias, você vai ter tempo de ler, sim. Vai ter tempo de ler, já que não tem a parte acadêmica, então alguns horários do dia são reservados para esses momentos pessoais e para poder ter o tempo, a dedicação, o gosto, né, o dedicar-se a esta segunda dica, eu já engato aqui a terceira dica, que é o afastamento das redes sociais. Eu fiz essa experiência pessoal, né, excluindo a minha conta do Instagram, excluindo a minha conta do Facebook, excluindo a minha conta do TikTok, e também parei com os vídeos do YouTube, né, postava bastante shorts, mais ou menos uma vez por mês eu postava um vídeo mais longo de conteúdo, então preferi pausar com toda essa exigência de vida de rede social para poder me dedicar exatamente a isso aqui. E como me tem feito muito bem. Já fiquei claro só com o WhatsApp, manter contato com as pessoas, não tem como afastar-se, né, eliminar o WhatsApp. Então, quando nós fazemos esse propósito de afastar-se das redes sociais, que aí nós observamos que aquele tempo já está sobrando, vamos nos dedicar para coisas que realmente nos levam para Deus, nos preparam suficientemente para aquilo que nós nos propomos, que é viver a vida de religioso no tempo do noviciado. Então, a terceira dica é faça esse propósito de pelo menos meses, alguns meses, ou quem sabe um ano, longe das redes sociais. Eu sei que existe noviciado que já faz essa exigência, ela é padrão, né? É uma observância que tem que ser cumprida, né? O afastamento de todas as redes sociais. Isso varia de instituto para instituto. Na ordem religiosa em que faço parte, nós temos acesso ao celular, temos acesso ao notebook, pode ter rede social, sim, mas quando eu fiquei sabendo disso, eu não quis me valer dessa possibilidade. Não, eu fiz um propósito pessoal de apagar, desativar as redes sociais que eu tinha, porque eu saberia que fazendo isso eu teria muito mais tempo, muito mais qualidade para poder praticar a leitura, o estudo, e tenho visto os bons efeitos desta decisão que tomei para a minha vida. Agora vamos para a quarta dica. A quarta dica que eu trago para que você possa viver bem o seu tempo de noviciado, meu caro jovem, é você ter à sua disposição um caderno. Um caderno reservado dos outros cadernos. E nesse caderno, você vai fazer uma autoavaliação. Você vai compartilhar tudo aquilo que você sente. Você vai escrever todas as crises que você vai passar ao longo daquele ano. Você pode escrever até as coisas mais simples que aconteceram ao longo do dia, ao longo da semana, e anotar algumas orientações, como se você fosse o seu próprio diretor espiritual. No noviciado, ele deve oferecer um padre confessor e um padre diretor espiritual. Mas, infelizmente, este é um ofício, né, de diretor espiritual muito raro nos dias de hoje. Quando há essa possibilidade, é preciso também avaliar se o padre é um bom diretor espiritual. E qual vai ser a referência, a base para saber se o padre lá é um bom orientador espiritual. O nome direção espiritual, né, ele já sugere por si próprio. É tratar de assuntos da alma, é tratar de assuntos da vida espiritual. Não é somente um momento de terapia, de como fosse semelhante a um consultório com um psicólogo. Não. Os assuntos próprios da direção espiritual são temas referentes à vida espiritual. A necessidade de progredir espiritualmente, progredir nessa dimensão religiosa da nossa vida. Então, o padre não pode, que é diretor espiritual, ficar somente em assuntos supérfluos, em assuntos dispersos, né? Querer conhecer outras realidades distante deste campo aqui do ser religioso, da vida espiritual. Então, quando não se tem essa oferta
e um bom diretor espiritual, esta dica aqui é muito valiosa. Quando você então vai verificar e fazer esta autoavaliação, esta autoanálise, este exame de consciência, né, mensal, semanal, quinzenal. Então, você vai escrevendo e você meio que você grava um momento da sua vida em uma página. E quando o tempo passa, quando os meses passam, você já está em outra fase, quando você vai lá, abre aquela anotação, aquela avaliação, no futuro você vai ter um parâmetro, uma base para saber se aquela crise foi superada, se aquela exigência de superação, de crescimento foi alcançada ou não. E até mesmo pelas palavras que vamos escrevendo, vamos verificando ou não se realmente o nosso coração está muito mais apaixonado do que frustrado, ou o contrário, muito mais frustrado do que apaixonado por essa etapa de formação dentro da vida religiosa. E aqui nós podemos fazer um parâmetro, uma análise e um próprio discernimento da vocação. Se a dor, nas nossas palavras, da perda, das crises, das vontades, dos desejos, estão muito mais presentes à flor da nossa pele, do nosso sentimento, do nosso dia a dia. Se essa dor é muito mais presente do que o amor, o encanto, a felicidade de estar aqui, então, né, é momento de autoavaliar-se e tomar a coragem para tomar uma decisão. E assim nós vamos fazendo o nosso discernimento nessa etapa de formação, né? Entenda que durante todo o percurso até a vida religiosa e sacerdotal, ele não é permanente. Ele não pode ser visto como algo definitivo. Ah, eu entrei e vou permanecer aqui, custe o que custar. Quando há essa tendência dentro do coração do jovem, do candidato, a vocação é muito mais dele do que de Deus. Compreende o que eu quero dizer? Então é muito mais o desejo daquela pessoa que vai ser resiliente, que vai superar todos os desafios, todas as dores, todos os problemas que vierem, vai engolir muita coisa, porque ele começou um propósito definitivo no começo e vai fazer de tudo para chegar até o fim. Não pode ser visto dessa maneira. Todo o processo é discernimento. Até no diaconato é discernimento. Até as vésperas da ordenação presbiteral é discernimento, sabe? Então, se você percebe que está difícil, que realmente está inconsistente, que há muito mais frustrações, tristeza, angústia, ansiedade, momentos de depressão, do que a felicidade desse momento, é preciso fazer uma decisão. Por mais difícil que seja, né, eu estou falando aqui do desligar-se, do pedir o desligamento do instituto, da ordem religiosa, né, é para o seu bem, para a sua felicidade. Não seja um religioso frustrado, não seja um padre frustrado. Então, estes momentos aqui em que nós vamos eternizando a nossa formação pelas palavras, anotando as nossas crises, é para ter esse parâmetro em relação ao passado e ao presente, né, neste projetar-se para o futuro. Eu quero melhorar, de fato, eu quero ser um bom religioso, eu quero ser um reformador, né? Eu tenho propostas para a minha vida, quero somar com a ordem religiosa, sendo um bom religioso, um bom candidato para o presbiterato, né? Realmente, eu me questionar sobre os passos, sobre os elementos da minha vocação e vai passar por tudo aquilo que eu sinto, por tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, essa dica que eu trago aqui, quando não há oferta do diretor espiritual, quando não há oferta de um bom confessor que, depois da confissão, dá boas orientações, você pode também ser protagonista nesse sentido. Você vai anotando. E, como exemplo, eu quero trazer aqui, né, porque vai surgir dúvidas, como é que faz, como é que começa, como é que termina. Eu vou até colocar um link de um outro vídeo em que me ensinou a como fazer este diário de autoconhecimento em Deus, que tem base teológica, sim. Sobretudo num padre franciscano, que, se eu não me engano, o nome dele é Frei Maria Eugênio, no livro Quero Ver a Deus. Esse é o link do vídeo que eu vou colocar. Então, eu vou colocar aqui como exemplo um escrito que eu fiz no dia 26 de fevereiro. O lema para a minha profissão religiosa vai ser aquele em Lucas 10, 42, se eu não me engano, né? Em que Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, tu te preocupas por muitas coisas. Aí, esse é o lema, abre aspas. Uma só coisa é necessária. Esse vai ser o lema da minha profissão religiosa, né? Se Deus quiser, com a graça de Deus, chegarei lá no dia 25 de janeiro. Né? E muitos dos meus escritos, eu já começo com essa frase: o único necessário de minha vida. Eu já estou me referindo a Deus, já estou me referindo a Jesus. Então diz assim: único necessário de minha vida. Querido Deus,
Hoje me senti diferente. Em meio às agonias noturnas, à insônia, os pesadelos de inundação. Eu estou contando que nesse dia eu tive um pesadelo de inundação. Eu levantei alegre e com sentimento de vitória, e com muita esperança de ser um dia feliz e totalmente entregue à tua vontade. Desde os exames fisiológicos na policlínica, à diminuição das dores na perna. Ao chegar em casa, mergulhei aos estudos do site do Padre Paulo, pois hoje é o último dia de meus 180 dias de acesso ao site e aos cursos. Me sinto feliz e realizado por esta oportunidade que agarrei com unhas e dentes. Estudei 10 cursos e me inflamou muito o desejo de santidade e comprometimento de minha vocação à vida consagrada e ao sacerdócio. Ajudai-me, Deus, a ser coerente em tudo e mesmo sem a esperança do melhor no futuro, ajudai-me no agora. Fazer tudo para te amar e não vos ofender. Ajuda-me a salvar almas, ainda que seja só uma. Jesus, meu amor. E com palavras simples, né, sendo muito sintético, esse foi a autoavaliação daquele dia, né, em que percebi a providência de Deus, em que sou grato por uma oportunidade que recebi de ter acesso, de ser beneficiário de uma bolsa, né, de 6 meses de acesso no curso do Padre Paulo Ricardo, e nesse dia estava encerrando, mandei e-mail, consegui a renovação por mais 6 meses, e ficou certo para encerrar agora neste mês de setembro. Por hora ainda não foi desativado, ainda estou com acesso, uma oportunidade muito, muito rica, muito boa. E olha só, aqui também vou compartilhando as coisas boas, né? O inflamar do meu coração por coisas mais santas, o desejo da consagração, do sacerdócio, que faz parte aqui deste auto-formar-se, né? Quando não com livros, mas com videoaulas, com cursos edificantes. Então, mais ou menos dessa maneira. Eu poderia colocar aqui defeitos que eu percebi em mim naquele dia, propósitos de emenda, de melhoramento, de crescimento, e assim, essa é a quarta dica que eu trago, né? Você ter um caderno, para você poder compartilhar tudo aquilo que você sente. Pode ser uma vez por semana, pode ser todo dia, pode ser uma vez por mês, né? Sempre nesta intenção de gravar um momento da sua vida nestas páginas e sempre recorrer a elas, né? E fazer esta avaliação, esta autoanálise do discernimento da sua vocação. Neste período do noviciado, quando não há, ou até mesmo quando há a possibilidade, o acesso a um diretor espiritual, e claro, isso aqui vai somar o útil ao agradável, né? Pessoal, vocês vai escrevendo e leva isso para o seu diretor espiritual, porque aí não ocorre o risco de você ter esquecido os processos que você passou, e ali vai poder compartilhar com o seu diretor, com o seu confessor. Então, para você, somente você ter acesso a esse livro, não compartilhe assim coisas mais íntimas com outras pessoas, não deixe ao acesso de outras pessoas, só realmente a quem você confia, a quem é necessário, como no caso o confessor, o diretor espiritual, tá certo? E esta é a quarta dica. Agora vamos para a próxima dica, a quinta, para você viver bem o seu tempo de noviciado. Então, vamos lá para a nossa quinta dica. E o ambiente em que eu estou, a nossa capela, já sugere a orientação desta quinta dica. Assim como eu falei nos estudos que existirá dentro do noviciado, os estudos comunitários, e que para além dos estudos comunitários é necessário o protagonismo pessoal, né? Buscar uma formação pessoal, individual, também das coisas de Deus. Na vida de oração não é diferente. Haverá os momentos de oração comunitária e muitos momentos, porque é um ano formativo muito intenso, nesse quesito de vida de oração, oração comunitária, né? Liturgia das horas, Santa Missa, momento de espiritualidade, de formação. E, para além desse momento comunitário, é necessário que o noviço tenha este encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, que possa cultivar uma vida de oração íntegra, integral, toda inteira, dedicando exclusivamente este ano formativo para o seu relacionamento com Deus, para cultivar a sua vida espiritual. E é na capela, é nesse momento pessoal em que nos fortalecemos diante de Deus. Fortalecemos a nossa vocação, discernindo-a cada vez mais. E é neste momento de formação, né, chamado noviciado, intenso de oração, de vida comunitária, de formação, que seremos preparados para a vida religiosa. E depois dos votos, depois da consagração, não será semelhante ao noviciado. O noviciado é realmente um ano bastante intenso e que depois dos votos não é tão intenso como antes.
como aqui, nessa etapa do noviciado. Então, haverá momentos em que será suprimido os momentos de oração, será suprimido os momentos de formação, porque chegará um momento, novamente, dos estudos acadêmicos, geralmente de teologia, para outros de filosofia e depois de teologia, e para outros, em outros institutos, o segundo noviciado, que é chamado de noviciado, o segundo noviciado que é pastoral, também chamado de tirocínio pastoral, onde o candidato já como religioso vai colocar em prática, vai assumir uma pastoral, vai acompanhar um padre numa paróquia para poder ajudá-lo nas pastorais, com os movimentos, com formações, com espiritualidade, enfim, são diversas possibilidades. Mas para que para que esta pastoral, para que os anos seguintes, já como religioso consagrado, sejam fecundos e produzam bastante frutos, o ano de noviciado precisa ser bem preparado nesse quesito de vida de oração. Então, depois dos momentos de adoração, depois do momento de Santa Missa, depois do momento de liturgia das horas, que são muitos desses momentos, e podem ser vistos até de maneira muito mecânica, de maneira muito monótona, para superar esse sentimento de vida monótona, é esse momento propício que nós precisamos buscá-lo na individualidade. Conversar com Jesus, estar na presença de Jesus e crescer degrau por degrau nesse quesito da vida de oração. Então, quando eu falo oração, para além daquilo que são os momentos litúrgicos, que contém rito ou não, as pessoas imaginam logo a oração do Santo Terço. É válido? É válido, sim, a oração do Santo Terço. Inclusive, nós temos o terço comunitário nos dias de sábado e somos convidados a ter esses momentos individuais, tanto dentro do nosso quarto, quanto aqui na capela, estar diante de Jesus no sacrário, nos momentos de quinta-feira, de domingo, que temos as vésperas com adoração, encontrar-se com Deus em outros momentos do nosso dia. E como dizia Santo Antônio Maria Zaccaria, isso nos possibilita, nos facilita elevar continuamente o nosso pensamento a Deus. Isso nos prepara como pessoa humana, discernindo sempre mais a nossa vocação e nos preparando para a vida pastoral. Porque como sugeria lá o livro A Alma de Todo Apostolado, quando nós nos dedicamos somente a um elemento em específico, seja a pastoral, seja somente a vida de oração, um desequilibra o outro. Então imagine que um noviço está dedicando-se 100%, todo de si, na pastoral, no atendimento com os irmãos, com os comunitários, a quem necessita de sua ajuda, mas tem falhado nos momentos de oração. Este tipo de pessoa, de noviço ou até mesmo de religioso, enfrenta essas etapas simplesmente fazendo aquilo que compete, fazendo só aquilo que está dentro dos padrões, mas não consegue superar isso para viver essa vida intensa de amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo e crescer espiritualmente. Por isso é extremamente necessário. Então, como eu dizia anteriormente, não é limitar-se somente à oração do Santo Terço, é estar na presença de Jesus, depois passar pela etapa da meditação, da contemplação, e depois da contemplação criar propósitos de crescimento, de exercício das virtudes, propósitos de renúncia de imperfeições, de pecados veniais, porque, em suma, eu posso resumir este vídeo em uma só frase. Em tudo o que mais vale é o amor. Em tudo valerá o amor. O tanto de amor que estamos dedicando à nossa vocação, e a nossa vocação a quem nos chamou foi Ele, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos orientar o nosso amor às coisas de Deus. E este amor a Deus vai também exigir o relacionamento, o amor ao próximo, o amor a mim mesmo. Então, tudo tem que ser por amor, porque se não for por amor, nada vale. Como eu disse anteriormente, se você está fazendo essa etapa simplesmente porque você acreditou que ingressando uma vez você vai chegar até o fim, isso está passando muito mais pelo seu querer do que pelo querer de Deus. Então, é preciso viver coerentemente esta etapa do noviciado, porque ela nos produzirá bons frutos pessoais, espiritualmente, para aquilo que virá sucessivamente depois da consagração, da emissão dos votos de pobreza, castidade e obediência, para não ser um religioso qualquer, para não ser um religioso voltado às coisas do mundo, mas voltado às coisas de Deus. Parece uma dica muito simples, muito supérflua. A pessoa já está inserida numa vida de oração, tem que buscar mais oração, tem que avaliar esse tipo de fala. Porque se você não tem gosto pelas coisas de Deus, se você reclama porque tem uma programação e você é exigido algo um pouco mais intenso, um pouco mais próximo daquilo que é a realidade profunda da vida religiosa, da vida interior, da vida de consagração, e você resmunga por isso, significa que alguma coisa está errada na sua vocação. É preciso discernir, é preciso orientar-se e buscar o melhor equilíbrio daquilo que está faltando na nossa vida. E, como eu disse, encerro este vídeo com esta fala. É na vida de oração, é na vida de relacionamento com Deus que vamos discernir muito bem o nosso chamado, que vamos nos formar
recebendo as verdades de Deus, meditando as verdades de Deus, crescendo espiritualmente, ter conteúdo espiritual, pessoal, de vida religiosa, de vida interior, para apresentar para os nossos irmãos que estão à nossa espera, como religioso, lá na pastoral, lá na faculdade, lá na convivência com os nossos irmãos, onde quer que estejamos, que possamos transpirar esse Deus que nós vivemos intensamente neste período de noviciado. Então eu encerro este vídeo com essas 5 dicas. Obrigado a você que chegou até aqui. Deixe o seu like, curte, comente, compartilhe com os seus amigos. Se esse vídeo é útil para você, meu muito obrigado. Compartilhe com os irmãos. Fique aqui sempre comigo no canal para acompanhar outros conteúdos referentes à vida religiosa, à formação presbiteral, né? Então, eu agradeço sinceramente a todos vocês que chegaram até aqui e peço que Deus os abençoe e os guarde profundamente. Rezem por mim, rezem pelas vocações religiosas, sacerdotais, para que tenhamos sempre mais bons religiosos, bons padres, santos, doutos e comprometidos com as coisas de Deus. Deus abençoe.